Olá, queridos e queridas, espero que vocês estejam bem e que estejam aproveitando o conteúdo das aulas que eu estou postando aqui de tempos em tempos. Bom, nas últimas aulas, nós vimos os princípios e as fontes do direito eleitoral. Agora, a gente vai entrar nas questões relacionadas à organização do direito eleitoral, voto e as modalidades. Para isso, a gente tem que fazer um breve histórico das eleições no Brasil para a gente compreender da onde viemos e aonde estamos. Perfeito? Então vamos lá. Eu trago aqui para vocês, então, a primeira eleição que aconteceu no Brasil, que foi dia 23 de janeiro de 1532, aonde os moradores da vila de São Vicente, alguns de vocês são de São Vicente, realizaram ali as primeiras eleições. As primeiras eleições, ela se deu exatamente para eleger o primeiro conselho municipal, a fim de organizar aquela colônia. Bom, a votação foi feita pelo modo indireto. Nós sabemos que desde a época ali do Brasil Império, o Brasil tinha o voto censitário, então não eram todos que podiam votar, era elite, homens acima de 25 anos, não é? E essas eleições, elas foram orientadas por uma legislação trazida de Portugal. Não sei se vocês se recordam das aulas de História do Direito, mas a nossa história da legislação no Brasil, ela tem uma história que vem das ordenações portuguesas, certo? Então foram as ordenações do Reino de Portugal que foram aplicadas no Brasil por muito tempo, até que nós tivéssemos a nossa própria legislação. Então, nossa eleição aqui foi estabelecida através das eleições do Reino de Portugal, tá ok? E depois, claro, foram elaboradas aí ao longo do tempo. Com a independência do Brasil, foi elaborada então a primeira legislação tupiniquim brasileira, por ordem de Dom Pedro I. Bom, essa legislação ela foi utilizada aqui na forma de organizar a Assembleia Constituinte. Porém, desde lá de trás, as eleições foram marcadas por fraudes. Isso porque havia possibilidade de voto por procuração. E vocês imaginem, naquele período da história, se todos sabiam, se chegava rápido a correspondência, que haveria eleição, como se haveria contagem, se não havia o título de eleitor. Como eu saber que eu votei uma vez só, que eu sou eu mesma? Qual era a documentação necessária para apresentar no momento do voto? Então, era muito comum que nós tivéssemos essa problemática na hora de apurar os votos. O voto no Brasil, lá de trás, era o voto censitário. O voto censitário, ele aconteceu ali durante todo o Brasil imperial, né, desde 1824, e ele era garantido à população masculina, mulheres não podiam votar, só homens livres, escravos não podiam votar. E não bastava ser um homem livre, tinha que ser um homem da elite, um homem com posses. Então era estabelecido na legislação que a pessoa tivesse mais de 25 anos e uma renda anual de 100 mil réis. Então vocês vejam como era restrito esse direito ao voto. É muito diferente do voto que nós conhecemos hoje, que nós vimos aí nas últimas aulas, que tem o sufrágio universal, que o voto é estabelecido para todos. Naquele período eram homens, na sua maioria, claro, homens brancos, maior de 25 anos, possuidores de terras que tinham uma renda anual com mais de 100 mil réis. Assim, eles entendiam que esse era o direito concedido àqueles que pagavam impostos. Mas é claro, eles pagavam impostos porque eles tinham dinheiro para pagar impostos. Eles tinham dinheiro para pagar impostos porque eles pertenciam a uma casta privilegiada do nosso país. Bom, o voto, então, foi abolido apenas em 1891 e durante todo o período monárquico foi estabelecido o voto censitário. O voto censitário no Brasil, após ser abolido, ele funcionou da seguinte forma. Ele foi, depois disso, feito o voto direto, sendo esse voto direto tendo a primeira eleição para presidente, uma vez que já não tínhamos mais a figura do imperador, né, aqui do Brasil, de Dom Pedro, e era um voto direto para presidente e vice-presidente.
Perfeito. O primeiro presidente a que a ser eleito desta forma foi o Prudente de Moraes. E a partir deste momento ficou estabelecida no Brasil uma nova forma de política. Aquela política que vocês se lembram dos livros de história, chamada política café com leite, em que havia alternância de poder entre uma pessoa de São Paulo, um candidato de São Paulo, e na outra eleição um candidato de Minas. Isso perdurou por muito tempo. Bom, durante o período da República Velha, que vai desde o final do Império até a Revolução de 30, ele foi marcado por eleições ilegítimas e voto do cabresto. Vocês lembram do voto do cabresto, né? É aquele voto em que as pessoas eram obrigadas a votar no candidato designado ali, por exemplo, pelo seu empregador. Então era muito comum a fraude. Claro, se eu sou obrigada a votar, era dessa forma. Essa é uma das justificativas que se fala que não é interessante o voto impresso, uma vez que poderia ser retomado em um Brasil profundo, distante dos grandes centros econômicos, em que a população está mais subjugada ao poder econômico, a questão do voto impresso. Mas isso aí é uma outra debate que a gente pode fazer aí num fórum sobre o voto impresso, tá ok? Bom, ainda sobre fraude às eleições. Gente, a fraude às eleições. As eleições elas deixaram de ter uma relevância para a população porque sempre havia a questão da fraude, né? Elas eram descaradamente fraudadas, havia sempre um complô, havia sempre um combinado anterior. Inclusive, a gente pode se lembrar aqui dessa época, daquelas famosas eleições bico de pena. Era bico de pena porque um dia antes da eleição já se estabelecia quem seria o voto daquela eleição, quem seria o candidato eleito. E aí, um dia anterior, a pessoa que era responsável, né, pela aquela sessão eleitoral, o mesário, ele preenchia uma ata como se fosse no dia da eleição, ele preenchia um dia antes, dizendo quantas pessoas tinham assinado, votado e ainda fraudando a assinatura das pessoas que compareciam. Apenas em 1932 que foi instituída então uma nova legislação eleitoral para tentar trazer mais transparência ao voto. E nesse momento também entrou aqui um novo direito. As mulheres conquistaram o direito ao voto. É interessante ponderar que no Brasil essa possibilidade das mulheres votarem foi estabelecida depois de muitos países. Isso a gente pode constatar se a gente for colocar em pauta a história do voto feminino. Para quem tem interesse em assistir e conhecer mais sobre isso, eu recomendo que vocês assistam o filme As Sufragistas. Eu acho que tem no Netflix. É um filme excelente que conta a história verídica das primeiras mulheres que lutaram ali no pós-Primeira Guerra Mundial ao direito ao voto, certo? Bom, ainda em 32, foi instituído também um título de eleitor com uma foto. Para o quê? Para minimizar a possibilidade de outras pessoas fraudarem a eleição e voltando no lugar de um ou de outro, certo? Os analfabetos só ingressaram ali dentro desse direito ao voto em 1985, após a ditadura. Até lá, eles não tinham direito ao voto. Então, vejam só, vivíamos num país em que a maioria era analfabeta, pobre, miserável, e eles não tinham o direito de mudar a própria situação. É uma loucura, né? E como se muda a situação através de políticas públicas, através de incentivo à educação, por exemplo, e os analfabetos não tinham direito a votar? Como se uma incapacidade técnica de ler e escrever incapacitava a pessoa de pensar. Claro que restringia ali o direito à informação, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não sabe ler e escrever saiba menos de uma pessoa que sabe ler e escrever, tenha menos capacidade de raciocínio, correto? Ela apenas não domina um código de sinais, né? Até porque se cada um de nós mudarmos de país, o que vai acontecer? Naquele país a gente também não vai entender muito dos sinais e vamos ser quase como analfabetos. Mas isso não quer dizer que limita a nossa capacidade de raciocínio, certo? Sobre o voto, sobre as condições do voto, eu falo na próxima aula com vocês. Até lá!